Paz do Senhor. Amém. Todo mundo bem? Glória a Deus. Como é bom estar com os irmãos. Como é bom estar com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Os dias vão passando, né? O coração vai ficando apertado. Muito bom estar com os irmãos. Boas-vindas também ao Tiago e à Josiane, né? Estavam lá no Brasil, aquela terra de Deus. Glória a Deus. Muito bom ter-vos de volta. Também a Alessandra está ali. Há muito tempo que a gente não via a Alessandra. Sentimos a tua falta. Deus abençoe também. Os nossos visitantes lá atrás. Deus abençoe. Cláudia. Falámos há pouco pelo WhatsApp. Irmãos, é muito bom. Também a mãe do irmão Johnny está aí. Glória a Deus por isso. Vamos que temos muito caminho pela frente ainda hoje. Mateus capítulo 6. Aleluia. Nossa, meus irmãos, eu estava com pressa, mas... Amém. Mateus capítulo 6, o verso 1 ao 18. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim para nós nesta tarde: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, e com o fim de não pareceres aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, te louvamos, te glorificamos, e pedimos que o Senhor possa estar a falar conosco, com a tua igreja, a igreja que é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não pertence a nenhuma organização terrena, a igreja é celestial, é do céu, foi lavada e remida com o sangue do teu Filho amado, e neste momento ela está aqui para ouvir a tua direção. Obrigado, e fala conosco, usa, Senhor, com poder e graça, que eu venha diminuir e que o Senhor venha a ser exaltado acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus.
né? Voltamos ao texto de Mateus, Sermão da Montanha. Temos proposto destrinchar este Sermão da Montanha, esse Sermão de Jesus, o sermão que nos ensina a ser um cidadão do reino, né? Em todas as suas áreas, em todos os vários desafios que nós temos no dia a dia, né? Um sermão que, como nós já temos falado, confronta uma mentalidade superficial. Jesus está confrontando os seus discípulos e a igreja do Senhor para uma mentalidade superficial em relação a vários aspectos da vida cristã. Em relação ao pecado, em relação à lei, em relação ao relacionamento com o próximo, em relação ao relacionamento com Deus, em relação aos bens materiais, em relação à nossa capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é. E nós podemos ver esse desenvolvimento ao longo de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. E uma coisa que fica claro, e eu gostaria de trazer em termos de introdução, é que esse sermão nos mostra que Jesus não quer que você viva uma fé superficial. Deus deseja que o seu povo cresça. É isso que a palavra nos diz: crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Jesus não quer que nós vivamos uma fé rasa, uma fé superficial. Deus deseja que o seu povo evolua espiritualmente, que o seu povo saia, como as próprias palavras bíblicas dizem, saia do leitinho, né? A própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, eu vou pedir para que o Davi mantenha o capítulo 4, verso 11, nós vamos ler até ao 15. A própria carta de Paulo a uma igreja nos deixa isso bem claro. No verso 11 ele diz assim que Deus dá à igreja. Deus dá o quê? Deus dá apóstolos, Deus dá profetas, Deus dá evangelistas, Deus dá mestres, Deus dá pastores, né? E diz por que Deus faz isso com a igreja. Verso 12: com vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que há um propósito de Deus, que a sua igreja vá amadurecendo, vai se aperfeiçoando, como diz no verso 12, está no verso 12, aperfeiçoamento, né? Porque eu acho, não sei se sou só eu que admito aqui, que eu estou muito longe de ser perfeito, né? Tem mais alguém que pensa como eu aqui? Eu estou muito longe, assim, de ser perto de perfeito, sequer, né? Então, eu acho que mais depressa eu sou um prefeito da prefeitura do que um prefeito como ser humano, né? E Deus quer nos aperfeiçoar, né? Deus nos capacita, Deus quer nos capacitar, é um desejo de Deus. Não é desejo de Deus que você viva uma mesquinhez espiritual. Eu não estou a falar aqui de bens financeiros, de condição na sociedade. Eu estou a falar de relacionamento com Deus. Eu estou a falar de crescer na graça e no conhecimento. E Deus quer nos aperfeiçoar nisso com um propósito também. O texto diz lá, para o desempenho do seu serviço. Deus não quer capacitar ninguém, e já entendemos que Ele quer capacitar todos, mas Deus não vai capacitar ninguém para ficar parado. Deus não vai capacitar ninguém para ficar sem exercer essa capacitação de qual foi alvo. Quando nós estudamos e tiramos um curso, quem se forma na faculdade ou num curso técnico, ele está se formando para quê? Para exercer aquela capacitação depois na sua vida, no seu cotidiano. Então é isso que Deus quer. Deus está nos aperfeiçoando para desempenho do seu serviço. Qual é o seu serviço? Edificação do corpo, é o que o texto diz, para que nós possamos somar na igreja, para que a gente possa somar na sociedade, para que a gente possa somar onde quer que a gente esteja, né? Esse é o desejo de Deus. Esta continua sendo a vontade de Deus. O verso 13 vai dizer até quando é que isso vai acontecer. O verso 13 diz até quando é que Deus vai continuar investindo em nós, como igreja do Senhor, enviando profeta, enviando apóstolo, enviando mestres, enviando pastores. Até quando é que isso vai acontecer?
para que esse propósito seja completo na nossa vida. Verso 13, até que todos cheguem à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus continua enviando homens e mulheres com um propósito, porque Deus está interessado no crescimento do seu povo. O povo, por vezes, às vezes, espero que não seja o caso nosso aqui, né? Mas às vezes parece que nós não estamos tão interessados nesse crescimento espiritual, né? Mas a gente está muito acomodado. Vamos na igreja, domingo, e domingo já é muito complicado, porque é tantas coisas para fazer, é tantas famílias para visitar, é tantos passeios para dar em Paris. Então, a gente já é muito complicado o domingo para nós, né? Então, a gente acha que vindo o domingo já... Mas isso é muito raso. A vida cristã não é uma agenda do domingo. A vida cristã é algo pleno, algo completo, né? A vida não é abundante que Jesus tem para nós, né? Então, Deus continua interessado, ainda que às vezes parece que o povo, muitas pessoas não têm essa preocupação, mas Deus tem. E por isso Ele levanta apóstolo, profeta, mestre. Deus mexe com a vida de um monte de gente para que a sua igreja cresça em espiritualidade. Alguns podem não valorizar isso, mas Deus continua enviando, Deus continua buscando, Deus continua resgatando, Deus está numa missão. Deus está numa missão antes da fundação do mundo, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Essa é a missão do Senhor, né? Deus continua a tirar do Brasil e enviar para a Europa, a tirar da Europa e enviar para a África, a tirar de Portugal e enviar para a França, e Deus faz isso porque Ele quer que a sua igreja cresça, né? E a palavra é bem clara, até que todos cheguemos lá. O crescimento espiritual é um chamado coletivo. Paulo não está falando aqui só para os pastores crescerem, só para os líderes crescerem, só para os... Não, é para todos. A maturidade espiritual não é um privilégio de uma classe da religião. Isso era antigamente, né? Os escribas e fariseus que andavam desfilando, mas que Jesus falava assim, são os hipócritas. Então, esse amadurecimento espiritual que Deus tem para nós não é para um grupo restrito, é para todos. Até que todos cheguemos. O objetivo é a igreja inteira. Deus não está interessado em espectadores de culto. O Fernando falou um pouco sobre isso. Deus não está interessado que a gente chegue aqui, sente numa plateia e vamos ver um bom espetáculo, um bom show. Não, isso você faz em casa. Para isso você não precisa de vir aqui. Tem bons cultos, boas igrejas, bons pastores que você pode acompanhar nas suas redes sociais. Então, para que vir à igreja? Porque Deus não quer que você seja um espectador. Deus quer que você seja um participante desse momento. Olha como é maravilhoso, estávamos louvando e um glória a Deus dali, um aleluia daqui, uma lágrima ali. O outro às vezes está ali, não diz nada, mas por dentro está adorando ao Senhor, porque também não tem a ver com coisas externas, tem a ver com o coração que está batendo pelo Senhor. E como é bom nós sentirmos aquilo que a gente sentiu aqui em igreja, unidos, dificilmente você vai sentir lá na sua casa. Você vai ter uma experiência também com Deus, e a experiência com Deus ela é em todo lugar. Mas não há nada como estar no meio do seu povo. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E somos povo de Deus ou não somos? Glória a Deus por isso, né? Então o alvo dessa maturidade é a igreja inteira. Deus não quer espectadores de culto. Deus quer discípulos transformados, maduros. O céu não foi feito nem preparado para uma elite espiritual. Mas a maturidade ela é esperada de todo cristão. Até que todos cheguemos a essa unidade da fé. Porque é isso que maturidade faz. Onde há divisão é porque há imaturidade. Onde há unidade é porque há maturidade. Maturidade produz unidade. Não é uniformidade, não é todos andarmos iguais, vestir a mesma coisa, falar do mesmo jeito, mas é a mesma fé, o mesmo evangelho, o mesmo Cristo, a mesma direção. Pessoas diferentes, mas partilhamos os mesmos pilares de fé e não abrimos mão desses pilares. A maturidade nos faz aceitar essas diferenças nesses aspectos secundários e caminharmos juntos naquilo que é basilar da fé cristã. E essa maturidade nos difere de crianças espirituais que geram divisões por tudo e por nada,
disputas por questões infantis e terrenas, instabilidade emocional diante dos confrontos. Isso é coisa de criança. Mas a maturidade produz essa unidade. O crente imaturo vive oscilando, levado por qualquer vento de doutrina. Agora, o maduro permanece firme até nas piores tempestades da vida. E quem amadurece em Cristo aprende a permanecer firme, independentemente da situação que você está passando. O maduro tem o seu alvo no pleno, verso 12 está lá? No pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, o nosso alvo não é mera informação religiosa. Isso aí não faz sentido. Você pode ser o maior teólogo do mundo, mas o nosso alvo não é esse. O nosso alvo é pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento fala de algo profundo, de algo de experiência, de relacionamento. Não é apenas saber sobre Jesus, mas é andar com Jesus. Existe uma diferença entre conhecer a doutrina e conhecer o Senhor da doutrina. Maturidade cristã não é você decorar versículos bíblicos. Maturidade cristã é você ter Cristo formado em si. E o cristão tem como esse alvo conhecer Jesus até a perfeita varonilidade, até ser homem perfeito. Claro que quando se fala aqui homem, né, vamos ser coerentes, não está a falar do homem sexo masculino, está a falar do homem ser humano, até que o homem seja perfeito, maduro, varão formado, sair da infância espiritual. Não tem como eu conhecer Jesus e continuar imaturo. Não tem como eu ter uma experiência com Jesus, ter um relacionamento com Jesus e continuar a ser uma criança birrenta, que fica dodói por tudo e por nada. É conhecer Jesus até a maturidade, até sair do leite, até atingir essa varonilidade. Paulo está contrastando aqui meninos, né, que muitos ainda são, de homens e mulheres maduros em Cristo. Não está falando de perfeição absoluta, não está falando de uma vida que não possa ter alguns problemas, mas está falando de desenvolvimento espiritual. E isso é para todos nós. O escritor aos Hebreus critica a igreja a qual ele escreve. Ele diz assim: olha, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam ser capazes de ensinar os outros. Pensa, olhe para a sua vida, o tempo que você tem de cristão, talvez você já deveria ter capacidade de ensinar alguém o Evangelho. Mas eu sou. Amém, glória a Deus. Agora, você está preparado para responder com mansidão e temor a razão da sua fé? Porque todos devemos estar preparados para isso. E alguns às vezes não sabem ainda, porque falta atingir esse conhecimento, né? Deus ama, obviamente, o recém-convertido como uma criança espiritual, mas Ele espera que esse recém-convertido ele cresça e amadureça. Deus espera que o cristão cresça até à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Esse está lá no verso 12, no final do verso 12, né? O padrão do cristão não é o pastor da igreja. O padrão do cristão não é um pregador famoso, não é um outro líder, não é nada disso. O padrão da igreja é Jesus. Jesus é o padrão. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, que nós podemos olhar para os homens da fé e imitar a fé deles. É verdade, a Bíblia diz isso. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7. Mas eles não são o padrão. É preciso maturidade para entender isso. Eu não sou padrão para ninguém. Ok? Eu devo viver uma vida santa, eu devo ser um exemplo, mas eu não sou o padrão. O padrão é Jesus. Né? O padrão é Cristo. O crescimento seu e meu é cristocêntrico, centrado na pessoa de Cristo. E quanto mais maduros nos tornamos, mais parecidos com Ele somos, mais humildes, mais santos, mais amorosos, mais firmes. Então o alvo da vida cristã não é parecer ser espiritual. O alvo da vida cristã é parecer-se com Jesus, né? E no verso 15 meio que dá uma dica como chegar lá. Verso 15, coloca aí. Seguindo a verdade em amor, né? Seguindo a palavra.
amando o próximo, derramando esse amor que foi colocado sobre as nossas vidas naqueles que estão perto de nós. Porque verdade sem amor não vale a pena, meus irmãos. Verdade sem amor endurece o coração, vira farisaísmo. Você vira um apontador de pecado alheio. Você está na verdade, mas não tem amor. Agora, amor sem verdade também não vale muito, porque corrompe. Vira uma seita, onde qualquer decide o que é certo e o que é errado. Então o evangelho verdadeiro, ele une verdade, une o amor, maturidade e firmeza, e Cristo como centro de todas as coisas. E assim nós ficamos parecidos com o nosso mestre. Paulo, que escreveu esse texto de Efésios capítulo 4, ele diz lá em Filipenses que abriria mão de tudo, e que abria mão de tudo para conhecer Jesus. Isso parece até meio estranho, porque a meu ver Paulo, eu não quero aqui qualificar, mas Paulo é o maior dos apóstolos em termos de obra para nós, né? Mais de metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, nesse sentido, ele é um apóstolo com muita proeminência no cristianismo. Só que ele diz assim, olha, o que eu quero é conhecer Jesus. E a gente fica assim, uau, mas Paulo viu Jesus, Paulo subiu ao terceiro céu, e ele diz que quer conhecer Jesus, e às vezes nós achamos que já conhecemos Jesus. Às vezes nós achamos que já conhecemos Jesus. E Paulo, que subiu ao terceiro céu, que viu Jesus chamado diretamente por ele, e disse assim, olha, eu abro mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de toda a minha fama, de toda a minha influência, eu abro mão disso tudo para conhecer Jesus. Depois dele plantar igrejas, depois dele escrever cartas, depois dele operar milagres, depois dele sofrer pelo evangelho, o desejo central de Paulo ainda era conhecer Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 8, ele diz, olha, eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade, da superioridade, daquilo que é maior, o conhecimento de Cristo Jesus. E é esse o propósito da palavra de Deus. É porque nós conhecemos Jesus e nos tornemos como Ele. O próprio Jesus falou, João capítulo 17, verso 21, ele diz, olha, até que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, como é que eu posso ser um com o Filho e, como consequência, com o Pai, se eu não busco aprender de Jesus? Se eu não busco meditar na sua palavra, né? E nesses últimos dias, nos últimos cultos, hoje é o quarto culto que nós falamos sobre o Sermão da Montanha. Jesus, ele tem nos ensinado essas palavras tão importantes que nos mostram o tanto que nós precisamos de Salvador, né? Eu acho que quando a gente lê o Sermão da Montanha, nos faz ficar ainda mais desesperados por um Salvador. Porque aparentemente ele fala da lei, ele fala daquilo que é realmente pecado, que começa no coração, que está muito longe de ser só as ações praticadas, mas também as pensadas. E quando a gente olha para as palavras de Jesus, tão preciosas para nós, e que devemos fazer o máximo para poder cumpri-las, mas a gente olha que, graças a Deus que temos um Salvador. Graças a Deus, porque senão nós estávamos condenados, né? E ao fim e ao cabo é isso que a lei faz. A lei, ela nos mostra o tanto que nós estamos condenados. Aí Jesus chegou, aí parece que fica a coisa mais difícil ainda, para nos fazer ver que eu não consigo nada sem Ele. E a gente viu como que essa mentalidade do reino é muito superior à nossa mentalidade. A mentalidade do reino que nós temos aprendido desde do capítulo 5 de Mateus, ela é completamente diferente da nossa mentalidade. E no capítulo 6 agora, Jesus vai falar da espiritualidade do reino, do culto a Deus. Não só do culto do domingo. Jesus não está falando aqui do culto do domingo, ainda que ele fala ali na questão da sinagoga, que no caso era o sábado, mas ele não está falando aqui do culto do domingo só, mas do culto diário a Deus, o culto que eu presto continuamente. Jesus, ele vai nos ensinar que tudo o que fazemos serve de adoração diante de Deus. Já pensou nisso? Eu quero que você pense para si, né? Que tudo o que você faz é um culto a Deus. Agora pense e olhe para a sua vida, e eu olho para a minha, e cada um olha para si, ninguém fica olhando para os outros, porque a palavra do Senhor diz para eu me examinar a mim mesmo, né? E agora pense, como é que está o seu culto a Deus?
como é que tem sido esse culto constante que nós fazemos a Deus? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, um texto que muitos conhecemos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para quê? Nós pensamos que o culto é aqui, né? E aqui é um culto especial. Aqui é um culto especial. Eu amo culto. Eu amo culto. Aqui a gente só tem um culto por semana. Mas é bom quando há atividades fora do culto. É bom segunda-feira que fazemos o estudo bíblico. Eu amo culto. Amo estar com os irmãos. Mas o culto não é só quando eu estou com os irmãos. O culto é em tudo o que eu faço. Aqui, na realidade, deve ser o derramar do culto que você já vem fazendo durante toda a semana. E quando nós estamos num momento de louvor, nós estamos nos transbordando de tudo aquilo que nós já trouxemos diante da semana. Louvando a Deus, agradecendo a Deus. Então o culto, na realidade, ela tem o fim do culto da semana no louvor e o começo do culto da semana na palavra. Porque a gente transborda em oração no princípio do culto, em louvor, e depois recebemos uma palavra para meditarmos nela durante toda a semana. Então, esse culto aqui, na realidade, é o derramar daquilo que você vem fazendo. Agora, o que é que você vai derramar aqui se você não se preocupa com Deus? Se você durante a semana não está nem aí para Deus, está à espera do culto para adorar a Deus, isso é muito pouco. Isso é muito raso. Isso é muito superficial. E Jesus nos chama, eu quero mais de vocês. Irmãos, eu não estou falando isso para você ganhar a sua salvação. Não tem a ver com ganhar. A nossa salvação, ela não se compra com culto. A nossa salvação foi comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu estou fazendo isso para você ir mais profundo com Deus. Para que você tenha mais experiências com Deus. Para que você tenha conhecimento maior do Deus que você diz que serve, que é o teu dono. Um crente em Cristo Jesus, ele vive uma vida constante de adoração. Uma adoração que pode até ser ensaiada diante dos homens, mas nunca vai conseguir ser fingida diante de Deus. E Jesus vai agora ensinar os seus discípulos que assim como o pecado, igual falou lá no capítulo 5, vai para além das atitudes, né? O homicídio que começa lá no coração com o ódio, o adultério que começa na mente com a cobiça, com os desejos pornógrafos, a nossa adoração também vai para além das nossas atitudes externas. Lembra-se que qual era o objetivo de Jesus lá em capítulo 5, verso 20, se não estou em erro? Coloca aí Mateus 5, 20. Porque eu vos afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito os escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, ele deu o exemplo dos escribas e fariseus porque eram aqueles que aparentavam, tinham uma aparência, mas por dentro não eram. Então, ele está nos chamando a atenção para isso, para uma adoração profunda, para algo de dentro. E ele começa a falar, ele vai falar aqui de 3 pilares do culto, 3 pilares da vida espiritual. Quer alguns gostem desses pilares ou não, não tem como tirar, foi Jesus que falou, então a gente se rende à palavra de Jesus. Alguns tentam torcer a palavra de Jesus para adaptar aquilo que eles gostam. Mas Jesus falou, deixou bem claro que aqui são os 3 pilares da nossa espiritualidade. E ele vai continuar no verso 1, ele vai começar no verso 1, Mateus capítulo 6, verso 1, nós vamos picotar aí, Deus abençoe que dê tempo, amém? Mateus 6, verso 1 diz assim, olha, guardai-vos, ele vai começar com a parte do culto que nós menos gostamos, né? No meu caso, eu não tenho problemas com isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Verso 1 ainda não fala sobre a parte menos boa. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, pronto. Repara bem que Jesus, ele não está dizendo aqui, nesse texto, deixa aí o texto, Davi, por favor. Ele não está dizendo para eu não exercer a minha justiça diante dos homens. Ele não está dizendo isso. Jesus não está dizendo aqui que eu e você não precisamos de dar um bom testemunho cristão. Ele não está dizendo isso aqui. Jesus também não está dizendo que eu e você não precisamos de nos preocupar com a maneira como nos apresentamos diante das pessoas. Não é isso que Jesus está dizendo.
Jesus não está dizendo que eu e você podemos viver de qualquer jeito, porque o que importa é o coração. Não, não é isso que Jesus está afirmando. O que Jesus está chamando a atenção é que eu devo ter um testemunho como cidadão do reino, devo ser sal, devo ser luz, mas não com vaidade, movido por um coração sincero diante de Deus, né? Porque é o que ele diz: guardai-vos de exercer justiça diante dos homens, com fim, com finalidade, com o propósito de ser vistos por eles. Então, mais uma vez, ele está levando como fez em relação ao pecado, algo mais profundo, mais fundo. Jesus havia falado lá que a nossa justiça tinha que ser superior. Qual que era a característica dos fariseus? Qual era? Uma pergunta para os irmãos. Quem arrisca? Qual foi o adjetivo que Deus mais usou para os fariseus e escribas? Hipócrita, exatamente, né? Então, especialmente em Mateus 23, a gente vê lá: ai de vós, fariseus, escribas hipócritas, mas nós vemos aqui no texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, umas 3 vezes a palavra hipócrita. A palavra hipócrita, ela significa alguém que representa um papel, que aparenta uma coisa por fora, mas por dentro vive outra realidade. O hipócrita, ele aparenta amor, mas destila ódio por dentro, no coração. O hipócrita, ele aparenta generosidade, mas é ganancioso. O hipócrita, ele aparenta santidade, mas é promíscuo. O hipócrita é aquele que faz tudo bonitinho, à luz dos olhos humanos. Mas naquele grande dia, Jesus vai dizer assim: olha, eu não te conheço. Esse é o hipócrita. A palavra hipócrita é a palavra para ator no grego. Ela é praticamente transliterada, é hipócrita mesmo, não muda muito do português. Prega bonito, fala bonito, muitas vezes é até um exemplo para os outros, mas é tudo falso. É tudo para ser visto. Tem até uma frase que diz assim: olha, você quer servir ou quer ser visto? Né? Qual que é a motivação do nosso coração? E ele fala lá, o texto que ele mais usa, a palavra hipócrita, está lá em Mateus 23, e ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, aos sepulcros branquinhos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então Deus vê a imundície que está dentro do coração do homem. Deus vê a hipocrisia que alguns de nós aqui vivemos. Deus conhece o nosso interior. E se tem uma coisa que deixa Deus irado, é a hipocrisia, é falsidade. Essa mania que nós temos de fingir de ser o que não somos. E pior, de nos considerarmos superiores aos outros. Irmãos, uma das coisas mais tristes para mim é quando alguém chega e diz assim, e começa a apontar de forma acusatória o pecado de alguém. Ai, porque o fulano fez isso. Ai, porque o ciclano pecou e fez aquilo. E coisas que realmente não deveria fazer, né? Pastor, você viu o caminho que o fulano está caindo, né? E temos que tomar uma atitude, temos que tirar, temos que excluir, temos que disciplinar. Isso me irrita. Isso me irrita. Ah, pastor, então quer dizer que o pastor passa pano no pecado? Eu não passo pano. Não é isso que eu estou falando. Não passo pano em pecado, não. Mas a maior parte das vezes, das pessoas que vêm apontando o pecado das outras, não estão minimamente preocupadas em ajudar o pecador. Não estão minimamente preocupadas em dar a mão. Não estão minimamente preocupados em chegar com amor, puxar para perto. A grande maioria das vezes existe uma intenção hipócrita de apontar os erros dos outros e, pior, colocando nele mesmo o padrão de santidade. E Deus não nos chama para passar pano em pecado, e Deus também não passou pano em pecado nenhum. Deus passou foi o sangue do seu Filho amado, no pecado do seu irmão, e no teu também, e no meu também.
E nós nos esquecemos disso. Que a mesma graça que está sobre a nossa vida, ela está também sobre a vida do nosso irmão, até que ele possa parecer um pouco mais fraco. Nós nos esquecemos que estamos de pé porque o Senhor nos sustenta. E Jesus está nos mostrando que devemos ser puros, devemos ser humildes, sinceros diante dos homens e diante de Deus. Jesus está nos mostrando que existe um púlpito que você sobe todos os dias para prestar culto e adoração, e esse púlpito não é na igreja que você frequenta. Esse púlpito é no seu trabalho, esse púlpito é na sua vizinhança, esse púlpito é na sua casa. E nesse púlpito todo mundo está assistindo, mas há um que está recebendo como adoração. Como é que está saindo essa adoração? Como cheiro suave ou como cheiro de sepulcro? E agora sim, Jesus vai tocar num dos pontos mais altos da nossa espiritualidade e tão difícil para nós, que é a questão da generosidade. E atenção, os irmãos me conhecem, não estou falando isso aqui para o pressionar a ser generoso. Isso aí é o Espírito Santo que faz essas coisas. Tenho os visitantes aqui, mas os irmãos sabem qual é a minha mentalidade em relação a isso. Mas o facto é que Jesus fala disso. Fala da generosidade como um dos pilares da nossa espiritualidade. E ele vai falar no verso 2 até ao 4, ele diz, olha, quando des esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem hipócritas nas sinagogas, ou seja, tanto num contexto religioso, como nas ruas. Porque a generosidade, quando se fala de generosidade, quando um pastor fala de generosidade, as pessoas automaticamente pensam que o pastor está a falar da oferta, do dízimo, mas não, a generosidade ela é exercida tanto num contexto de culto, como num contexto da nossa vizinhança, dos nossos amigos, de pessoas que a gente sabe que precisam, né? E Jesus está falando, olha, como fazem os hipócritas nas sinagogas, num contexto religioso, e nas ruas. E eles fazem para quê? Para serem glorificados por homens. E em verdade eu vos digo que já receberam recompensa. Tu, porém, quando des a esmola, ignora a tua mão esquerda que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus falou, eu já disse isso nas outras pregações, muito sobre dinheiro nesse Sermão da Montanha e em todo o seu ministério. Por isso o Sermão da Montanha para mim é tão desafiante de pregar, porque eu não gosto de falar de dinheiro. E Jesus fala um monte de dinheiro aqui, mas não tem como fugir. E quando falamos da generosidade, de oferta, das esmolas, dos dízimos, é um assunto sensível. Mas porquê que é um assunto sensível? Porque nós estamos muito agarrados às coisas deste mundo, né? Então, quando se fala em valores financeiros, toca em algo que para nós é muito importante, né? Muitos de nós, o coração está aqui, ó, no bolso, na carteira. Tem muitas pessoas presas a isso, né? E esse amor ao dinheiro é realmente uma grande causa de problemas do mundo. Paulo diz lá a Timóteo, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos na cobiça se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo por muitas dores. Jesus não está falando, e a Bíblia não fala que o dinheiro é mau em si mesmo. O dinheiro é neutro, agora ele corrompe o coração humano. Ele nos faz levantar altares de adoração a coisas, né? E uma das barreiras mais difíceis para romper na vida cristã é precisamente essa barreira da ganância, da avareza, em termos financeiros. E a Bíblia chama a avareza de idolatria. E Jesus quer que nós sejamos livres de ídolos. Jesus está nos chamando para uma vida livre e desprendida das coisas desta terra. Jesus está mostrando aos seus discípulos que no reino dos céus não entra dinheiro. Não pense que entra lá não entra dinheiro. E não só, Jesus está também combatendo o sentimento de superioridade que às vezes o dinheiro traz para as pessoas. O que é que ele disse no verso 2? Quando des esmola, não toques trombeta diante de ti. Nas ruas, nas sinagogas, havia e há pessoas que até são generosas, mas na realidade fazem com segundas intenções. Fazem para ser vistos, para ter o seu nome numa lista de dizimistas. Por exemplo, nós não temos isto aqui, mas existem muitas igrejas que têm o quadro dos dizimistas. Então, a pessoa às vezes ela não está preocupada em dar o seu dízimo de um coração sincero e grato a Deus. Ela quer que o nome dela esteja lá.
Ela quer que as pessoas saibam que ela é uma contribuinte, né? Querem que através dos seus dízimos e as suas ofertas, às vezes um lugar de destaque diante da comunidade cristã. Nós vemos isso com Ananias e Safira em Atos capítulo 4. Que eles foram levar uma oferta, porquê? Porque Barnabé tinha levado uma oferta. E Barnabé, ele foi louvado pelaquela oferta. Ananias e Safira pensaram, não, então vamos levar uma oferta também, porque a gente também quer ter destaque. A gente também quer ser louvado, né? Então esta foi a mentira de Ananias e Safira, por busca de estatuto. Então tem pessoas que às vezes fazem também com essa motivação, querem comprar o estatuto. E Jesus diz, vocês querem comprar o vosso estatuto com dinheiro? Vocês vão conseguir. O curioso é que Jesus diz que vão conseguir. Infelizmente vão conseguir. Porquê? Porque tudo se compra nesse mundo, até influência, na igreja. Quantas igrejas se vendendo? Cargos se vendendo na igreja. Cadeiras da frente, que nós também não temos, né? Cadeiras da frente se vendem para quem tem dízimo mais alto. Quantos pastores consagrados, não pela sua espiritualidade, mas pelo valor da sua oferta mensal? Quantos obreiros sendo levantados porque são pessoas importantes da sociedade? Então a igreja levanta para o ministério e apresenta como se fosse um troféu. É o deputado que se converteu e que agora é membro da igreja, aí já vira pastor ou diácono ou presbítero no dia a seguir. É a cantora lá do mundo que se converte, mas agora é membro da igreja, então já vira uma missionária. Pessoas que acabam comprando, acabam ser vistas pelos homens. E Deus conhece o coração de cada um. E pessoas sinceras, obviamente que são pessoas sinceras, né? Não podemos generalizar. O pior erro é nós generalizarmos e acharmos que todo mundo é assim. Agora, que isso acontece, né? E Deus conhece o coração das pessoas. E se a intenção for a glória dos homens, então é a glória dos homens que eles vão ter. Mas normalmente a glória dos homens vem acompanhada por desprezo de Deus. E essa será a sua recompensa. Agora, quer a recompensa de Deus? O pastor, Deus recompensa, pastor? Recompensa? Deus recompensa quem é generoso? Jesus diz que sim. Eu não quero te influenciar em nenhuma decisão que tu tenhas que fazer. Agora, o que é que ele diz ali? O teu pai que te vê em secreto, o que é que ele vai fazer? Recompensará. Então muitas vezes nem são abençoados. Primeiro que não é propósito de Deus para a vida deles. Deus talvez sabe que tu és tão agarrado ao dinheiro que Ele nunca te vai dar dinheiro. Então, para Ele não te perder, Ele vai te manter assim, humildezinho, financeiramente, do jeito que você está. Mas, se Deus quiser abençoar, Ele também pode abençoar. Agora, vai depender muito essa questão diretamente relacionada à oferta, da motivação do coração da pessoa. Olha o que é que ele diz, verso 3, olha, quando der esmola, ignora a mão direita, ignora a mão esquerda, essas coisas que a gente já leu. E sabe o que é que ele diz isso aqui? É generosidade sem interesse, sem glória humana. Ele está falando, vocês têm que ser generosos, vocês têm que ajudar o fraco, aquele que não tem condições, assim, foi testemunhado aqui pela Adriana, né? Que passou por... Ela não quis falar muito nisso, né? Ela passou por uma situação difícil, um tratamento que ela tinha que fazer, esse tratamento caríssimo, né? E houve pessoas que abençoaram a vida dela. E eu sei que Deus abençoa essas pessoas. Se elas abençoaram de uma maneira sincera, Deus abençoa, porque a palavra do Senhor diz que aquele que empresta ao necessitado, aquele que dá ao necessitado, empresta para Deus. E Deus não fica a dever nada a ninguém. Agora, se o meu interesse é barganhar com Deus, fazer negócio com Deus, Deus não faz negócio com ninguém, não. Então, o que ele está aqui a falar, Jesus, é que a gente deve ter essa generosidade, mas sem interesse naquilo que as pessoas vão pensar de nós. É aquele que não está querendo bancar de rico. É aquele que não está agindo com vaidade. É aquele que não está a querer comprar favor de ninguém com o valor da sua generosidade. É aquele que não está à espera de uma passadeira vermelha para passar por ela. Ele simplesmente está semeando a semente que Deus já lhe deu. E ele sabe que aquele que lhe deu a semente
é poderoso para aumentar ainda mais a sua sementeira. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora Jesus vai falar de uma outra prática espiritual importantíssima, no verso 5, que é a oração. Verso 5 diz assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Vamos lá ver uma coisa nesse texto. Mais uma vez, repare que o problema não está em orar em pé. O problema não está em orar nos cantos das praças. Não é esse o problema. Porque a gente lê o texto e acha, está vendo, a orar na rua é uma estupidez, né? Porque tem que orar só no quarto. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está criticando aqui. Não é isso que Jesus critica. O problema é fazer isto para ser visto mais uma vez. É o que Jesus diz, para serem vistos pelos homens. Eu acho engraçado, às vezes muitos vão fazer uma ação evangelística, pregar nos autocarros, nos comboios, mas só fazem se alguém estiver filmando, para colocar nas redes sociais. Eu não digo que não se possa filmar, às vezes até para incentivar a comunidade e o povo de Deus para fazer o mesmo, mas muitas vezes o propósito é só autopromoção, ganhar seguidores, ganhar financiadores. Jesus não está aqui a limitar ou a trazer diretrizes sobre a posição física ou geográfica da oração. Eu, por exemplo, eu gosto de orar baixinho. Eu não sou uma pessoa de orar alto, de fazer muitos barulhos. Às vezes eu faço um barulho aqui, é um momento, né? Mas eu gosto de orar caladinho. Se a gente fizer uma reunião de oração, talvez vocês nem vão me ouvir orar. Eu gosto de orar baixinho. Mas tem outros que gostam de orar alto. O nosso irmão Emerson ali gosta de orar alto, né? E Deus recebe a minha oração baixinho e recebe a dele alto. E glória a Deus por isso. Tem uns que gostam de orar em pé. Tem outros que gostam de orar ajoelhados. Tem uns que gostam de fechar os olhos. Tem outros que olham para o céu. Jesus está falando de motivação aqui. Jesus está dizendo, olha, orem ao Pai. Não orem aos homens, para os homens ouvirem. Mais uma vez, não tem a ver com o volume. Mas você não precisa de mudar o tom de voz para parecer mais eloquente. Você não precisa de usar as palavras bonitas que você no seu dia a dia nem usa. Às vezes nós usamos palavras a falar com Deus que no nosso dia a dia nós não usamos. Nós vamos falar com Deus como se fôssemos uma pessoa diferente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos nós mesmos a falar com Deus. Você seja você mesmo diante do Pai que vos conhece de forma íntima. E por isso Jesus vai usar como exemplo o lugar mais íntimo que temos. Verso 6 de Mateus 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Jesus não está dizendo que a oração tem que ser só no quarto. Atenção, tem que explicar essas coisas, porque às vezes os irmãos vão orar no monte e tem um abençoado que se levanta no meio o vulgo no meio do povo, né? Que se levanta, esses irmãos vão lá para o monte, mas Jesus falou para orar no quarto. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, né? Até porque Jesus nunca foi visto orar no quarto. Então, quando Jesus diz, olha, entra no teu quarto e fecha a porta, Ele está ensinando sobre esse lugar de intimidade, de sinceridade, do secreto, diante de Deus. Não é sobre o local, obrigatoriamente. O ponto principal é que a oração não deve ser uma performance para impressionar as pessoas, mas é uma comunhão sincera com o Pai. O próprio Jesus orava no monte, orava em lugares desertos, orava no Getsemane, orava diante dos discípulos, na cruz, orava em público. Portanto, o quarto aqui representa um lugar secreto, onde a alma se desnuda diante de Deus e não para buscar aplausos. É esse o sentido do texto. Então tem um momento lá no seu trabalho em que você ora, e lá pode ser o seu quarto secreto de oração. Tem um momento no banco da igreja que pode ser o seu lugar secreto de oração. E até com o microfone na mão, pode ser o seu lugar secreto de oração. É onde você tira tudo diante de Deus e fica nu, sem máscaras, sem falsidades, sem nada a esconder do seu Pai. E quando você encontra esse lugar
essa posição de alma, você vai chegar a uma conclusão que ele vai falar no verso 7. Não precisa falar muito. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Você vai reparar que muitas vezes a sua oração não passa de repetir pedidos, e atrás de pedidos, e atrás de pedidos. Eu não sei se você já ficou envergonhado diante de Deus. Às vezes eu já fiquei, de pedir tanto, e eu falo assim, Deus, me perdoa, só estou pedindo. Quem é pai aqui sabe o tanto que é chato, né? Quando pai de adolescente, principalmente. Pai de adulto. Eu sou pai de adulto. O tanto que é chato se o meu filho só me procurar pedindo. Chato demais, né? Pô, mas só me procura para pedir. E eu às vezes já me vi nessa posição diante de Deus, de eu estar orando, pedindo, e eu parar em mim próprio e falar assim, meu Deus, mas me perdoa, porque eu só estou pedindo aqui, né? E Jesus diz, olha, o Pai sabe as necessidades que vocês têm, antes que vocês pensam. Isso não significa que eu não posso pedir, mas significa que Deus quer falar também. Essa é que é a questão. E nós entupimos as nossas orações pedindo coisas e mais coisas, e não temos tempo nem para ficar em espírito, ouvindo o que Deus quer falar também ao nosso coração. O problema não é pedir, o problema é quando a oração vira apenas uma lista, sem adoração, sem rendição, sem escuta, sem quebrantamento, sem comunhão. Irmãos, orar é estar na presença de Deus, é comunhão, é intimidade. Jesus não condena que você peça o que você queira pedir à vontade, mas oração não é uma fórmula mágica, nem uma forma de penitência mecânica, tentativa de convencer Deus pelas suas palavras bonitas. Repetir, e vamos repetir, e 50 desses, e 50 daquelas, e a gente vai repetindo orações, e não tem nada a ver com isso. Isso são vãs repetições. A oração tem que ser viva. Ela não pode ser um ato mecânico. Ela não pode andar no automático. Tem que ter consciência. Tem que ter relacionamento. Tem que ter uma entrega. Aleluia. Alguns às vezes são ensinados a repetir orações, né, como uma forma de penitência. Como se a quantidade de repetições pudesse pagar a culpa, ou compensar o pecado, ou produzir algum tipo de mérito. Mas isto entra em conflito com o próprio Evangelho. Porque o perdão não é comprado com repetição de palavras. A graça não é recebida por mérito. Oração não é castigo, é comunhão. E alguns estão recebendo um castigo. Olha, você está castigado, e o seu castigo é orar não sei quantos Pais Nossos. Onde que oração é castigo? Oração é bênção de Deus. Oração é o privilégio do véu rasgado. Glória a Deus. Oração cristã não é ritual para pagar dívida, é comunhão de filhos com o Pai, firmada na obra perfeita de Cristo. E Jesus então começa a ensinar os passos da oração. Verso 9. Quando orares, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Repare bem como deve começar uma oração: exaltando a Deus. A gente já dobra o nosso joelho: ó Senhor, me ajuda aqui, ó Senhor, faz isso, ó Senhor, abençoa o meu dia. Nós atropelamos os processos. Você tem que chegar com Deus em oração, se rendendo a Ele, reconhecendo que Ele é Pai. E não é só teu Pai, hein? É Pai nosso. E isso significa que nós somos todos irmãos, e glória a Deus. E Ele também não é um Pai qualquer, Ele é um Pai elevado, Ele é um Pai que está no céu, Ele é o Pai santo, Ele é um Pai que tem um reino. E nesse reino, quem reina é Ele. É a vontade dEle que reina. E essa deve ser a nossa abordagem na oração. Consciência de que estamos a falar com um Pai, mas também com um Rei que reina sobre toda a terra e céu. Aleluia. Verso 11. Tinha tanta coisa que eu podia falar sobre a oração, mas verso 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de sentar diante de tantas coisas que podemos falar sobre isso. Eu gostaria de enfatizar um pormenor interessante. Está tudo no plural. Já reparou que está tudo no plural? Porquê que será? Porquê que não é pão meu? Não. É pão nosso. No reino de Deus, até a oração é comunitária. Não é a minha dívida, não é o meu pecado, é as nossas dívidas, é os nossos pecados. Não é livra-me a mim do mal, olha, é livra-nos do mal. Aleluia. Irmãos, o reino de Deus, até a sua oração, o seu irmão está lá. Até na sua oração você se apresenta como participante de um corpo. E você não pode esquecer do seu irmão nessa oração. Agora pense, no lugar mais íntimo da sua existência, no seu quarto secreto, seja ele onde for, o seu irmão está lá consigo também. No seu pensamento, na sua intercessão. Você não pede perdão somente pelos seus pecados. Você intercede também pelos pecados dos seus irmãos. Ouça Deus, Senhor, não sabia disso aí não. Eu achei que eu tinha preocupado só com os meus. E já são bastantes, né? Mas a Bíblia não nos ensina isso aí. Você quer ver algumas pessoas boas para a gente nos espelharmos como exemplos de oração? Daniel, Neemias. A Bíblia tem orações tão boas para a gente aprender, né? E elas nos mostram muito aquilo que Jesus está falando aqui, porque o Espírito é o mesmo. Olha esse exemplo de Daniel, capítulo 9, verso 4 a 5. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, exaltando o Senhor primeiro, guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, que guardas os teus mandamentos. Olha o que é que ele diz: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A pessoa que está falando aqui é só o cara que dormiu com um leão como travesseiro. Pensa. Mas Daniel, ele não diz assim: eles pecaram, o teu povo pecou. Ele diz: nós temos pecado. Ele se coloca com o povo ali. E olha o que é que ele diz no verso 8 a 10. Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebeliado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Daniel não tinha participado pessoalmente do pecado da idolatria que tinha levado Judá a uma situação de exílio, mas como parte do povo ele se identifica com a nação diante de Deus. Neemias a mesma coisa. Neemias capítulo 1, verso 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, porque hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele é mais direto ainda: olha, nós temos cometido, eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele não diz assim: Senhor, perdoa essa gente pecadora. Não. Ele diz: Senhor, nós pecamos, tem misericórdia de nós. E é exatamente isso que Jesus nos está ensinando, a colocarmos no lugar dos nossos irmãos, até no momento de pedir perdão pelos pecados. Quase terminando, irmãos. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. No outro dia eu ouvi um pastor que eu acompanho sobre
Ele dizia, atenção que isso é uma informação, é bíblica, mas é um meio de pensamento. E ele dizia assim que existem 3 pecados que não têm perdão, né? Ele dizia blasfémia contra o Espírito Santo, acho que todos nós concordamos, né? Atribuir ao diabo uma obra que é do Espírito Santo. Outro é a apostasia, ou seja, um afastamento intencional e deliberado da fé em Jesus. E ele dizia o não perdoar o seu irmão também. E eu achei muito curioso, porque a Bíblia não diz diretamente, ela não diz isto diretamente, que não perdoar é pecado que não tem perdão. A Bíblia não diz isso diretamente. Jesus fala da blasfémia claramente como um pecado imperdoável. O escritor aos Hebreus fala da apostasia claramente como um pecado imperdoável. Mas este texto de Jesus que nós acabamos de ler é muito forte. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Então parece que existe uma condicional aqui. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, agora eu deixo a interpretação para vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas eu escolho perdoar. Eu prefiro perdoar, mesmo que para isso eu tenha que engolir o orgulho, mesmo que para isso eu tenha que engolir um sapo, que eu tenha que ser confrontado, mesmo que seja difícil, eu não abro mão do perdão de Deus para a minha vida, e eu não quero arriscar ficar sem Ele. Então, pelo sim, pelo não, perdoa o seu irmão. Não queira viver para crer, não queira experimentar na pele se é ou não é imperdoável, né? Agora, claro que o sangue do Senhor Jesus é poderoso. Para terminar, verso 16, quando jejuares, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, põe um perfume, lava, fica bem vestido, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Por que será que Jesus fala de jejum? Será que ele fala de jejum, tipo, só para deixar aqui, está tudo certo, e olha, vocês fazem se quiserem? Não. Jejum faz parte da vida do cristão, assim como a oração. Agora, observa a sua vida, e eu observo a minha, né? E veja como tem sido a sua vida de consagração a Deus. Porque a maioria dos cristãos não jejua, ou então jejua errado, faz dieta. Aí, já que eu quero perder uns quilinhos, eu faço um jejum, está valendo. A Deus você não engana, não. Entra no Ozempic, entra no onde você quiser. Agora você não vem fazer dieta e falar que é jejum, né? Ou então pior, utiliza o jejum como uma moeda de troca com Deus. Mas jejum não é uma moeda de troca com Deus. Aí eu vou fazer jejum e Deus vai fazer aquilo. Não, o princípio não é esse aí. Agora, Deus recompensa. A gente já viu que Deus recompensa, mas o princípio não deve ser esse. Jejum é para nos fazer mais sensíveis às coisas espirituais. Jejum é para nos fazer mais sensíveis em oração. Jejum é para nos tornar mais atentos à voz de Deus. Jejum nos afasta da terra e nos aproxima do céu. E Jesus deseja que nós façamos jejum com regularidade, não tenha dúvidas disso. E a prova é que ele deixa orientações para que o façamos com a motivação correta e não com vaidade espiritual. Porque tem muita gente que gosta de falar que está fazendo jejum, né? Aí estou consagrando, aí não sei o quê. Então não é para ficar aí murcho, fraco, cara pálida, para que todos vejam o quão espiritual que tu és. Faça dentro das suas possibilidades, mas faça. Faça jejum acompanhado de oração, meditação na palavra, faça com responsabilidade. Conheça os seus limites. Você pode tirar um pequeno almoço, mas naquele momento que você normalmente estaria tomando o pequeno almoço, você está orando, você está lendo a palavra. E você mantém aquela manhã no espírito de adoração e depois você vai almoçar.
Ou então você vai fazer até meia-manhã. Faça dentro das suas possibilidades, mas tire um tempo que você diz: Deus, esse tempo agora é só para o Senhor. É só para o Senhor. Você vai ver a diferença na sua vida, espiritualmente. Amém? Aleluia. Irmãos, para concluir, uma coisa que nós aprendemos com as palavras de Jesus nesse texto é que Deus não contempla só esse culto que nós fazemos através das orações, do jejum, da nossa generosidade, né? Ele não contempla apenas. A palavra do Senhor diz que Ele recompensa. Jesus falou aqui de 3 atitudes espirituais nesse texto aqui, né? E Ele destaca essas 3 como o centro da nossa espiritualidade: a generosidade, a oração e o jejum. Jesus coloca como pilares de espiritualidade. Eu não estou forçando o texto, o próprio Jesus está falando, fica claro. As esmolas, as ofertas em relação ao meu próximo necessitado, a oração em relação a Deus e o jejum em relação a mim mesmo, ao controle. E Jesus deixou bem claro que no exercício de cada uma dessas áreas existem 2 recompensas possíveis. Tudo o que nós falamos aqui. Uma vem dos homens e a outra vem de quem? De Deus. Agora eu pergunto, e termino com essa pergunta: qual é a recompensa que você está buscando? Não dá para ganhar as 2 recompensas. Não dá. Ou você tem que escolher uma. Ou você quer ser visto e aplaudido pelos homens, ou você quer ser louvado e deixar Deus feliz por aquilo que tu estás a fazer para Ele. Qual é a recompensa que eu e você está buscando em tudo o que nós fazemos no nosso culto diário? A recompensa passageira dos aplausos humanos, ou a recompensa eterna do Pai que nos vê em secreto? Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Eu espero que nós conseguirmos terminar esse sermão da montanha. Temos mais 2 cultos. Mais 2 cultos para terminar. E eu acredito que depois dessa série nós vamos estar muito mais maduros espiritualmente do que quando começamos. Se você perdeu algumas dessas ministrações, no canal do YouTube tem uma playlist, série Mensagem Sermão da Montanha, né? Então esse é o 4º dia que nós estamos nesse propósito, e Jesus nos chama a ir mais além. Jesus nos chama a ir mais além. Jesus nos chama a ir mais profundo. Jesus nos chama a ter um relacionamento mais íntimo, mais verdadeiro, mais espiritual para com Ele. Amém? Vamos estar agora louvando o Senhor para terminar o culto.